Era uma tarde de outono em Cracóvia, e um vento frio percorria os corredores do convento das Irmãs da Misericórdia. Santa Faustina, então, com o hábito simples e o rosário entre os dedos, caminhava lentamente até a pequena capela. O sol já se punha, e através dos vitrais, feixes de luz avermelhada caíam sobre o piso de pedra. Cada passo ecoava, como se a própria casa de Deus estivesse suspensa em espera. Durante toda a semana, uma inquietação inexplicável pesava sobre seu coração. Não era tristeza nem medo, mas uma sensação de urgência. Faustina rezava o terço da misericórdia pela tarde, como de costume, mas naquele dia as palavras pareciam levá-la para um lugar mais profundo. Quando terminou, ficou de joelhos em silêncio. O único som era o estalar suave das velas e o ranger da madeira antiga. Então, o ar da capela pareceu mudar. Um perfume de incenso, intenso e repentino, envolveu o espaço. Faustina levantou os olhos para o altar e viu que a chama das velas tremulava sem vento algum. Um leve arrepio percorreu-lhe a espinha. De repente, a claridade se suavizou, e na penumbra começaram a surgir formas translúcidas, silhuetas luminosas, rostos suaves, olhos que refletiam uma mistura de dor e esperança. Faustina não se moveu. Reconheceu de imediato que aquelas eram almas do purgatório, não como corpos de carne, mas como presenças feitas de luz pálida. Elas não falavam com voz humana. Suas expressões e o silêncio que as envolvia comunicavam mais do que qualquer palavra. A jovem freira sentiu um calor no coração, ao mesmo tempo em que uma compaixão profunda se misturava a um respeito reverente. Uma dessas presenças, distinta das demais por um brilho ligeiramente mais intenso, aproximou-se lentamente. Seu olhar trazia uma súplica serena. Sem mover os lábios, uma mensagem clara ecoou no coração de Faustina, como se fosse uma frase gravada no ar. Filha, precisamos que se saiba da dor que pesa sobre quem despreza o domingo do Senhor. Faustina baixou a cabeça, tomada de assombro. A voz interior continuou agora mais firme. Muitos de nós estamos aqui porque subestimamos o dom da Eucaristia. Faltar à missa não é apenas descuido. É ferida aberta no amor que Deus oferece a cada alma. As palavras não vinham como ameaça, mas como lamento. Outras almas se aproximaram e a capela encheu-se de um murmúrio silencioso, como um coro de súplicas invisíveis. Faustina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. O peso da revelação não era de medo, mas de uma compaixão ardente, de quem compreende a gravidade de algo que o mundo costuma tratar com indiferença. Ela apertou o rosário com força e sussurrou: Senhor de misericórdia, tende piedade de nós. O silêncio profundo que se seguiu parecia conter um convite, um chamado para que aquela mensagem não ficasse apenas ali, mas ecoasse além dos muros do convento. Era apenas o início de um diálogo que transformaria para sempre a compreensão de Faustina sobre o valor do domingo e da missa. A claridade pálida que envolvia a capela tornou-se mais intensa. Santa Faustina sentiu o coração acelerar, mas não de medo. Era uma mistura de compaixão e de um peso que não sabia nomear. As silhuetas de luz permaneceram imóveis, como se aguardassem permissão para falar. Então, a presença mais luminosa deu um passo à frente, e a voz suave que ecoava no íntimo da freira voltou a se fazer ouvir. Filha, o domingo é o dia em que o céu se inclina para a terra. É quando a misericórdia de Deus corre como um rio. Muitos de nós, no tempo em que caminhávamos no mundo, tratamos esse dia como qualquer outro. Negligenciamos a Eucaristia, escolhemos o trabalho, o descanso, o lazer, mas esquecemos do encontro. Outras presenças começaram a se aproximar. Em uníssono, suas vozes formaram um murmúrio de arrependimento. Não compreendemos o dom. Não percebemos que cada missa é uma participação no sacrifício de Cristo. Faustina apertou o rosário, sentindo as contas como pequenas chamas em seus dedos. As vozes prosseguiram. Quando faltávamos à missa sem justa razão, não era apenas um mandamento que quebrávamos, era um convite de amor que recusávamos. O Senhor nos chamava para o banquete e nós fechávamos o coração. As palavras não vinham como ameaça,
Eram lamentos banhados em esperança, como se cada alma quisesse que a freira levasse ao mundo o peso daquela descoberta tardia. Diz a todos, completou a voz principal, agora impregnada de súplica, cada missa perdida é um rio de graças que deixa de ser recebido. Aqui no purgatório vemos com clareza. É uma perda que não se pode medir em termos humanos. Não porque Deus seja vingativo, mas porque a alma se afasta do alimento que a fortalece. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Faustina. Sentia que aquelas almas não pediam apenas orações, imploravam para que os vivos compreendessem o valor do que ainda podiam abraçar. Rezem por nós, suplicaram em coro. E digam aos que ainda caminham, quando o coração estiver frio, quando o corpo estiver cansado, quando tudo parecer mais importante que a Eucaristia, é exatamente então que o céu mais espera por vocês. O murmúrio cessou, mas a sensação de súplica permaneceu, como um eco que não se dissiparia. Faustina sabia que aquela noite a marcaria para sempre. A mensagem não era de condenação, mas de misericórdia, um apelo ardente para que ninguém deixasse de se alimentar da presença viva de Cristo no domingo. Ela inclinou a cabeça, rezou em silêncio e prometeu, com a firmeza de quem recebe uma missão, levaria ao mundo aquele lamento de amor e de esperança, para que outras almas não precisassem aprender, tarde demais, o valor de cada missa dominical. Quando o último eco de súplica se dissipou, a capela mergulhou em um silêncio quase palpável. Santa Faustina permaneceu de joelhos, o rosário entrelaçado nos dedos trêmulos, como se cada conta guardasse o clamor que acabara de ouvir. O ar ainda trazia um leve perfume de incenso, e em seu coração, as palavras das almas do purgatório ardiam como brasas. Não deixem de ir à missa de domingo. Ela ergueu o olhar para o crucifixo do altar. A chama das velas parecia mais firme agora, como se iluminasse um caminho interior. Foi então que sentiu a presença de Jesus, não em forma visível, mas no íntimo da alma, uma certeza tão profunda quanto o próprio respirar. Minha filha, a voz suave e grave ressoou em seu coração. Essas almas clamam porque compreenderam, só depois da morte, o tesouro que é cada Eucaristia. Vai e lembra aos meus filhos. A missa dominical não é apenas preceito, é encontro de amor. Cada domingo é uma nova chance de receber o meu coração inteiro. Faustina fechou os olhos, deixando que aquelas palavras se gravassem em sua memória. Jesus continuou. Quando alguém falta à missa por descuido, perde graças que só aquele momento traz. Eu me ofereço por todos, e muitos deixam o banquete vazio. Mas não falo para condenar, falo para que compreendam e retornem. Um calor manso, feito de paz e compaixão, tomou conta de seu ser. Faustina sentiu que a missão não era de ameaça, mas de anúncio. Levar aos corações a alegria de reencontrar o Senhor no domingo antes que fosse tarde. Ela permaneceu ainda um tempo em oração, pedindo a Jesus e à Virgem Maria que lhe dessem força para transmitir aquela mensagem com delicadeza e fidelidade. As almas, agora silenciosas, pareciam repousar num alívio sereno, como se tivessem entregue a ela o peso de um segredo. Quando finalmente se levantou, a freira percebeu que a noite já caíra por completo. O céu de Cracóvia estava salpicado de estrelas, e um vento leve acariciava as árvores do convento. Faustina caminhou de volta à sua cela com passos lentos, o coração em paz e ao mesmo tempo tomado de santa urgência. Sabia que a partir daquele momento, cada Ave Maria que rezasse, cada terço da misericórdia que oferecesse, traria também a súplica silenciosa das almas que um dia haviam subestimado o domingo. Assim, a mensagem do purgatório não se transformava em ameaça, mas em convite, para que todos compreendessem que faltar à missa de domingo não é apenas negligência, mas a perda de um encontro vivo com o amor que espera. E no íntimo da freira ecoava a certeza de que a misericórdia de Deus, maior que qualquer pecado, estava pronta para acolher todo aquele que, ao ouvir este chamado, decidisse voltar. Na manhã seguinte, o primeiro sino do convento soou antes mesmo que a luz tocasse os telhados de Cracóvia. Santa Faustina acordou com a mente ainda tomada pelas palavras da noite anterior.
Cada badalada parecia repetir o apelo que as almas do purgatório haviam confiado a ela. Não faltem ao encontro do domingo. Dirigiu-se à capela para a oração das laudes. O cheiro de cera e de madeira encerada enchia o ar. Enquanto as irmãs entoavam os salmos, Faustina sentia que cada versículo era um eco da misericórdia que ouvira. No momento de silêncio após os cânticos, ela fechou os olhos e murmurou: Jesus, como posso transmitir o que me revelaste sem ferir, sem assustar? No coração, a mesma voz suave respondeu: Fala com mansidão, filha. Não anuncias castigo, mas esperança. O domingo é o abraço semanal que ofereço ao meu povo. Diz-lhes que a ausência voluntária é como uma mesa posta que fica vazia. Não é a minha ira que sofrem, mas a própria fome de graça que escolhem. Faustina permaneceu longos minutos em adoração, deixando que a paz da Eucaristia selasse aquela missão. Percebia que não se tratava de espalhar medo, mas de reacender a alegria do encontro com Cristo. Nos dias que se seguiram, cada conversa, cada carta, cada página de seu diário tornou-se oportunidade para partilhar a lição. A missa de domingo não é apenas obrigação, mas alimento vital. Ela recordava às pessoas que a graça do sacramento não se mede por emoções ou consolações, mas pelo amor que Deus derrama silenciosamente em cada celebração. Alguns que a ouviam choravam, tocados pela lembrança de domingos perdidos. Outros se envergonhavam do costume de deixar a Eucaristia em segundo plano. Faustina, porém, repetia sempre: Não se trata de medo, mas de amor. O Senhor não quer corações assustados, mas corações que desejem a sua presença. E assim, a revelação das almas do purgatório tornou-se não um fardo, mas um convite luminoso. Redescobrir no domingo o dia em que o céu se inclina para a terra, quando Cristo nos reúne em torno de sua mesa para saciar a fome mais profunda do coração humano. Para cada pessoa que a escutava, o recado final era simples e eterno: voltar à missa é voltar ao abraço de Deus. Meses se passaram desde aquela noite em que a capela se encheu de presenças luminosas. Santa Faustina continuava sua rotina no convento: oração, trabalho simples, o cuidado silencioso pelas irmãs. Mas nada dentro dela permanecera como antes. Cada badalada dos sinos dominicais agora soava como um lembrete vivo das almas que lhe haviam confiado seu lamento. Ao escrever em seu diário, Faustina descreveu com precisão: As almas que sofrem no purgatório me fizeram compreender que a missa dominical é como o sol para a terra. Sem ela, a alma perde o calor do amor e a luz da graça. Faltar por negligência é afastar-se voluntariamente do banquete que o Pai preparou. Ela percebia que a mensagem não era um simples aviso, era um convite profundo a redescobrir a alegria do encontro com Cristo. Em cada Eucaristia de domingo, via mais do que rito ou costume. Sentia ali a mesa posta pelo próprio Deus, esperando cada filho com paciência infinita. À medida que Faustina compartilhava esse apelo, muitos que a ouviam reencontravam o caminho da fé. Pessoas que haviam se afastado da comunidade começaram a voltar à missa, não por medo de punição, mas por desejo de reencontrar o abraço de um Deus que nunca se cansa de esperar. Em suas anotações, a santa insistia: quando se faltar à missa por doença ou impossibilidade verdadeira, a misericórdia cobre essa ausência. Mas quando se escolhe ficar longe sem motivo, a alma se priva do alimento de que precisa, e só na eternidade percebe a grandeza da perda. Para ela, o purgatório já não era apenas um mistério distante. Tornara-se um apelo vivo, um lembrete de que o tempo de escolher o amor é agora. E assim, enquanto as estações mudavam sobre Cracóvia, o eco daquela noite continuava a vibrar não apenas em sua memória, mas em cada coração que ouvia sua história. Até hoje, quem lê as páginas do seu diário sente esse mesmo convite: que cada domingo seja um encontro de amor, não um peso, uma resposta livre, não uma obrigação fria. Pois, como as almas revelaram a Santa Faustina, a maior perda não está em um castigo futuro, mas em deixar de receber, aqui e agora, o abraço que Deus oferece a cada missa.